Senhor Deus, ao teu cuidado, Senhor, nos entregamos. Então, Senhor, o ouvinte, como o que está falando. Que a tua unção permaneça, Senhor, abunde, não só neste lugar, mas em nosso coração. Que o teu Espírito nos dirija e dirija também as palavras aos nossos ouvidos. No nome santo e sinceramente do Senhor Jesus, nós oramos e os irmãos dizem amém. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 15. É um dos 10 versos que nós vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 10. E está falando a pessoas sensatas. Para vos ajudar, isto é uma palavra de orientação. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. E está falando à igreja de Corinto. Possivelmente ele escreveu, mas usa-se dizer e está falando. Então, estou falando a pessoas sensatas. Julguem por vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Isto é, esse verso 16 acabado de ler é uma pergunta constante. O verso todo é uma pergunta. O verso 17 diz: como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Com vosso auxílio, diga para nós: único pão. Um único pão. Só estas 3 palavras é mais do que suficiente para nos dizer de que não está falando deste pão. Diga amém. Faça de conta que está aqui. Participe no nosso culto ao Senhor. Essas 3 palavras do último verso que nós lemos está a ponto bem claro que, afinal de contas, o pão não é este. É um outro pão. Guarde isso na mente. Cálice da bênção. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo? Cálice de bênção. Que bênção? A bênção da salvação das nossas almas. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. É a mensagem velha, mas é a mensagem nova para agora e para o futuro. Mas diga sinceramente, quem é que pode ouvir isso? Salvação é um cálice? Que cálice é esse? E que tipo de salvação é essa? Para a salvação estar em um cálice. Bom, calma, não te assustes. Cálice é uma vasilha de medida de secos e líquidos. É o que um cálice é. O feitio de um cálice, todos sabem, tem que ser um copo e tem que ter um pé, pedestal, aquele pezinho que vem para baixo. E também, se for um copo pequeno, meio abaulado, também, entre as raças humanas, é considerado também um cálice. Cálice na Bíblia Sagrada tem vários significados. Aqui está o ponto. Muito obrigado por vossa atenção, está-me ajudando muito. Vou repetir. Cálice na Bíblia Sagrada tem vários significados. Se o contexto, o resto da história, se refere a beber,
Compreenda? Se está falando em beber, não há muito a explicar. Cálice, é um copo de luxo, seja lá o que for. Mas, se é um símbolo, é bom examinar o contexto para não ficarmos com ideias erradas. E neste caso acontece que este cálice de salvação é um símbolo. O que é que está? Então, a nossa ideia, os nossos ouvidos e a nossa mente são os dois instrumentos que vão levar isto tudo à alma, para a alma levar para o Espírito. O Espírito não entende as minhas palavras. E por vezes, se não é pelo Senhor, nós não entendemos as palavras do Espírito. Se o contexto se refere a beber, o assunto está resolvido, já se sabe tudo o que é o cálice. Mas se é um símbolo, é bom examinar. Os irmãos nunca se assustem de uma vez por outra e dizer 2 ou 3 vezes a mesma coisa. Não fique nervoso porque estou perdido. Eu não estou perdido de forma alguma. Se eu ficar perdido, eu não vou ficar nervoso. Fico nervoso com outras coisas. Mas nós estamos falando de um símbolo. Por que é que faz mexer os nervos miudinhos quando nós lemos que o cálice é a bênção? O cálice é a bênção. O cálice da bênção. Por que é que mexe com isso? Que cálice é esse? Vamos ver. Deixe-me explicar como é usado na Bíblia o termo cálice. Os irmãos perceberam o que eu disse? Eu vou agora explicar como é que a Bíblia fala de um cálice, o que é que isso quer dizer, esse cálice, o termo cálice. Então, vamos ao Velho Testamento, porque tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento falam do cálice, de um certo cálice. No Salmo 23, o conhecido, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No verso 5, a gente encontra David dizendo: Tu, ó Deus, Pai eterno, honras-me, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo o meu cálice transbordar. Que cálice é esse que está aqui? Qual é esse cálice? É o cálice da nova aliança? Ou que cálice é esse? É um cálice de louça ou é de cristal? É um cálice, é uma linguagem. É uma linguagem bíblica. É uma vasilha. É uma coisa onde se põe outras coisas. Podem chamá-la algumas vezes de coração, podem chamar de alma, conforme o caso. Mas a Bíblia chama de cálice. Habitue-se com o vocabulário bíblico, com as expressões bíblicas. Eu digo isso tanta vez, e vou dizer mais uma. A Bíblia está cheia de símbolos, de coisas que representam outras coisas. Muito bem, isso é no Salmo 23. O mesmo David, no Salmo 11, verso 6, fala do cálice do julgamento de Deus. Nós não vamos ler por causa do tempo e para ficar talvez assim mais seguido. No Salmo 11, verso 6, fala do cálice do julgamento de Deus. E no Salmo 116, verso 3, o salmista fala outra vez e diz: levantarei o cálice da salvação. Glória a Deus. No Velho Testamento, no Salmo de número 116, verso 3, levantarei o cálice da salvação. O cálice da salvação já havia por lá naquele tempo, antes do apóstolo Paulo. E não só, e invocarei o nome do Senhor. Um símbolo, esse cálice que é um símbolo. Um símbolo, presta atenção. O que é um símbolo? Um símbolo é algo que nos ajuda a imaginar a realidade. O símbolo é um mundo diferente da realidade. O que eu quero dizer por mundo é uma distância enorme. Mas é totalmente diferente da realidade. O símbolo é totalmente diferente da realidade. Compreenda isso.
Se não compreender isso, certo irmão, a ocasião disse, eu gostei tanto de ouvir uma explicação que o pastor fez assim. Eu disse, meu Deus, até que enfim que já fiz alguma coisa que prestasse. O que se referia a uma coisa tão antiga, tão conhecida. Às vezes, quando eu falo nessas coisas conhecidas, eu fico como que envergonhado por dentro, porque desde criancinha eu sabia aquilo. Ia dizer, os irmãos vão pensar que eles pensam que eu estou tratando por criança. Não é nada disso. A palavra de Deus é a mesma. Qualquer pessoa que venha para aqui falar aos irmãos meia dúzia de anos, por fim, ele tem que repetir o que já começou. E os irmãos nunca me viram para a propósito, nunca me viram pregar 2 mensagens aqui, nunca. Então, 2 mensagens, 2 vezes a mesma mensagem. Um símbolo é algo que nos ajuda a imaginar, lembre-se o que eu estou falando, ajuda-nos a imaginar. Pelo símbolo nós temos que imaginar. O símbolo mais radiante e que mais mexe comigo está no livro do Apocalipse. Foi revelado a João, não cabia aqui, mas eu vim encaixar isso aqui, se ninguém vê aqui debaixo do meu papelinho, eu vim encaixar aqui. O João viu uma mulher no sol, com a lua debaixo dos pés e com estrelas na cabeça, etc. No livro do Apocalipse. E quando, afinal de contas, ninguém vai ver aquilo quando acontecer aqueles acontecimentos. Aquilo é um símbolo do povo de Israel. Veja lá uma mulher com a lua debaixo dos pés, é o símbolo de Israel. Estou chamando a atenção dos irmãos, para os irmãos saírem da loura, saíram daquele assento que estão sempre assentados com a mesma coisa. A Bíblia está cheia de símbolos e nós devemos saber o que é a realidade. Na Bíblia está a realidade dos símbolos. Presta atenção. E digo uma coisa, não precisa zangar para dizer isso. Este zangado merece só por fora. É a força de expressão. Muito bem. Por falta de um exemplo melhor, eu vou contar este exemplo aos irmãos. O termo cálice na Bíblia seria como o nosso alqueire. Quem é que conhece um alqueire? Quem é que sabe o que é um alqueire? Graças a Deus, pelo menos 3 alminhas, 4 conhecem um alqueire, o resto nem tão pouco sabe o que é um alqueire. Vou-vos dizer, é por causa da idade. Um alqueire é coisa muito antiga, mas serve para medir. A finalidade de um alqueire, a palavra se termina com um alqueire, a finalidade daquilo é para medir cereais, milho, feijão, arroz, etc. Mas como ditado, diz-se de uma pessoa quando já está ficando velhinha, assim como os irmãos. Já estão ficando velhinhos, já quando estão contando os últimos anos, os últimos dias, é costume dizer assim, ele ou ela já está enchendo o seu alqueire. Irmão, o alqueire é uma caixa mais ou menos com 16, 18 polegadas por 18, e talvez outras tantas ou menos, talvez 12 de altura, é um alqueire. Eu conhecia isso bem naquele tempo, quando era mais velho, agora não. Mas então, isso é um alqueire. E também se usa ainda, quando uma pessoa está assim, segundo e não é pouco, e está tentando o outro, diz, olha, tu estás enchendo o teu alqueire. Quer dizer, quando ele estiver cheio, a gente vai fazer contas. Então, os irmãos veem o que é que eu estou dizendo. O alqueire é uma coisa feita normalmente de madeira. Todas as que eu conheci eram feitas de madeira. Isso é o alqueire, serve para medir cereais. Mas também serve para essas outras coisas. É exatamente como o cálice. O cálice é usado por qualquer razão, não sei quem é que inventou, foi o primeiro a colocar o cálice na história bíblica, fosse como fosse, o cálice é uma palavra fina, e então tudo que está na palavra de Deus procura ser o mais eclesiástico possível, ou seja, palavras e tudo, o mais finas possível. Então, qualquer coisa assim do gênero que sirva de vasilha, que leve a alguma coisa, é chamada de cálice. Então os irmãos já ficam sabendo que o cálice é mais ou menos isso assim. Vamos agora ver o cálice no Novo Testamento, depressa. Podíamos falar em uma dúzia ou mais disso, mas não há necessidade. No livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 10, fala do cálice da ira de Deus.
E agora, deixa ver. O Salmo 23 fala das bênçãos de Davi, transbordando, o cálice transbordando de bênçãos. O Salmo 11, nós vemos o cálice do julgamento. Depois nós vemos o cálice da ira de Deus. Quer dizer, o cálice está metido nisso tudo. Então, tira o cálice daí. Fica à vontade, não fiques confundido com o cálice. É apenas o nome de uma vasilha onde leva alguma coisa. O Apocalipse fala do cálice, fala de taças. Que taças são aquelas? As taças, etc, etc. Não vou falar do assunto agora. Então, não seja isso um empecilho para a sua compreensão do que estamos falando. Então, ele diz que em Apocalipse, no Novo Testamento, em Apocalipse fala do cálice da ira de Deus. Em Mateus 20, 22, atenção. A Sagrada Escritura fala de um cálice amargo. E o Senhor Jesus encontrou-se com esse cálice na sua mão. E por ele Jesus orou no jardim da prensa de azeite. Getsemane é o que significa o Getsemane. Quando Jesus estava nesse jardim, Jesus orou a Deus dizendo: Pai, passa de mim, se é possível, este cálice. Mas não se faça a minha vontade, faça-se a tua vontade. Mas sabemos todos que afinal o Senhor Jesus passou pelo cálice na cruz do Calvário. É um cálice diferente de todos os outros cálices. Não era nem de cristal, nem de madeira, nem coisa semelhante. Mas este cálice amargo que o Senhor Jesus entregou veio a ser, resultou no cálice da nova aliança. Temos o cálice da nova aliança por causa do cálice amargo que Jesus passou por ti e por mim. Põe a tua mão no peito e diz: obrigado, Senhor. Graças te dou, Jesus amado. É este o cálice da bênção que nós lemos. 1 Coríntios 10. O cálice da bênção do qual estamos falando. O cálice da vida eterna. O cálice da nossa salvação. Atenção. Atenção. O pão e o cálice, que são lembranças palpáveis do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e que trazem estampado em si o grande amor de Deus pelo pecador, é algo a que o crente deve se apegar com firmeza. Vou dizer isso agora ao contrário. O crente, o salvo, os filhos de Deus devem se apegar com firmeza ao pão e ao cálice. Mas não é esse pão e este cálice. Este pão e este cálice é o quê? Isso. É isso aí. É um símbolo. Então, se isso é o símbolo, onde está a realidade? O que é a realidade? É algo a que o crente deve se apegar, o que nós lemos em 10:16. Não é, na verdade, que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? Quantos irmãos nunca pensaram nisso? Não se levanta a mão. Não se levanta a mão. Quantos irmãos nunca pensaram nisso? Não é verdade, é uma pergunta, que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue
de Cristo. Ok. Jesus disse aos seus discípulos acerca da celebração deste cálice: fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Digam comigo, é importante, para vocês ouvir a sua voz, não precisa ser muito alto. Em memória de mim. Só mais uma vez. Em memória de mim. O que nós estamos fazendo hoje, nessa reunião especial, é em memória, em lembrança, em relembrar o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E, por consequência, foi ao sepulcro e, pela graça de Deus, ressuscitou do sepulcro. Nós devemos relembrar isso a todo momento, porque coisas que nós levamos muito tempo sem falar nelas, há nomes que eu quero me lembrar, por vezes, nomes que eu conhecia também, não é nomes de pessoas, nomes de coisas, mas há tanto tempo eu não falo naquilo porque aqui a vida é diferente. Eu quero me lembrar do nome e não posso. Se nós não relembrarmos, não revivermos o cálice do Senhor, ele acaba por ficar não esquecido, mas esquecido em nós. Não esquecido, mas esquecido em nós, se nós não relembrarmos. Por isso o Senhor diz, fazei isso em memória de mim. Isto que é feito em memória do Senhor, quer dizer, independente ou à parte da aparência disto que estamos chamando pão, a gente tem que sair daqui para aquilo que isso significa. A gente não vai ficar pensando nisso. Isso é apenas um símbolo, mas por ser um símbolo e símbolo da realidade que é, também vamos lhe dar o valor, o respeito que lhe é devido. Porque isso foi feito com um alvo, para nós nos relacionar. Isso merece o seu respeito. Eu não estou desprezando isso que está na minha mão, mas nós temos que compreender e saber o que estamos fazendo lá dentro. Ou seja, o que está procurando relembrar em nosso coração, em nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Nós, quando tomamos este pão que está aqui, não seja pão, não interessa que é pequeno, que seja grande, ninguém neste mundo, por mais rico que seja, pode duplicar a ceia do Senhor fez com os teus discípulos. Impossível! Ninguém tem pão como aquele, ninguém tem um lugar como aquele, não tem uma mesa como aquela. Talvez nem mesa tinha, porque não havia mesas, eles se reclinavam no chão, em cima de fosse lá o que fosse. E então fique sabendo, isso tem a sua importância, mas isso chama para uma realidade. A realidade é o sangue de Cristo Jesus e o corpo de Cristo Jesus, no qual, ouça, há bênção no cálice e no pão. Mas eu queria dizer, detrás disto que está aqui, o verdadeiro significado só pode ser alcançado pela fé. Eu vou dizer mais uma vez. Ainda que isso é o que é, mas isso aponta para o que está detrás disso, para o que isto está falando, que vem ser o significado verdadeiro, só pode ser alcançado esse significado pela fé no Senhor. Senão, qualquer pessoa vê isso, engole isso, vai embora e não leva a bênção do cálice, porque a bênção do cálice não está neste cálice. A bênção do cálice está no Senhor. E só é recebido pela fé, pela sinceridade, pela nossa posição espiritual na presença do Senhor.
A coisa que eu menos gosto, por algumas vezes ter acontecido, por circunstâncias, a realizar a ceia do Senhor, nenhuma pressa, nenhuma ânsia, porque já está na hora, vai acabar, já está pronto, não tem tempo para dizer amém, faz uma oração, vai embora. A ceia do Senhor é digna de toda a nossa atenção. E digo mais, e compreensão. Ouça agora o que tenho para dizer. A bênção no cálice e no pão, mais do que eu posso explicar. Sabes porquê? Por causa da participação e comunhão. Por causa destas duas palavras, que não as compreendo totalmente, eu não posso explicar o resto da história. Mas eu vou deixar que o Espírito Santo, porque isso é trabalho, função do Espírito Santo, esclarecer, mostrar, revelar aos irmãos e a mim, constantemente, esse mistério que nós estamos falando. Participar é ter comunhão com. Comunhão com alguma coisa, com alguém. Participar significa compartilhar, fazer parte integrante de uma coisa, de um corpo, de uma coisa, associar-se a alguma coisa pelo pensamento e pelo sentimento. Compreendido? Eu vou dizer mais uma vez. Há bênção no cálice e no pão, mais do que eu posso explicar, por causa do que está escrito, da participação e comunhão que nós temos com o sangue e com o corpo do Senhor Jesus. Nós estamos encaixados neste mistério. O corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja, por estar em Cristo, faz parte de Cristo. Glória a Deus! A igreja, por estar em Cristo, faz parte do sangue e do corpo de Cristo. Glória a Deus! Isso não é brincadeira, meus irmãos. Não é. Talvez seja essa a razão. O Senhor tinha 70 discípulos consideráveis. E quando o Senhor fez a ceia do Senhor, fez só com 13 pessoas. E nessa ceia estava os irmãos estavam de Judas, etc. Não vamos falar desse assunto agora. Nem tampouco a mãe do Senhor Jesus foi convidada para estar na ceia, na Santa Ceia, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia. Eu não estou dizendo que nós devemos fazer a ceia só com os apóstolos, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando da seriedade da ceia do Senhor, do respeito pela ceia do Senhor. Não pela mesa, não portanto por isso, mas por aquilo. Tudo isso é um símbolo que gira à volta de uma realidade. E a realidade, meus irmãos, é que nós fazemos parte, meu Deus, do sangue e parte do corpo do Senhor Jesus. Como é? Eu logo disse aos irmãos que não sabia explicar. Vai para casa, sente-se diante da Bíblia, põe os cotovelos em cima da mesa, ou seja lá o que for, e pergunta a Deus que o ajude a compreender isso. Fazer isso em memória de mim. Vou convidar os irmãos a uma coisa. Se alguém está aqui e pensa que não está em condições, ou não está digno de tomar a ceia, vou dizer coisa, não vais para casa sem tomar a ceia do Senhor, porque não deves fazer isso. Arranja o que está desarranjado, põe em ordem o que tu pensas que está fora de ordem e toma a ceia no Senhor. O que é isso? Por exemplo, se é perdoar uma pessoa, podes perdoar uma pessoa agora mesmo, sem ela saber. Não precisas mandar uma carta. Tira esse empecilho da tua vida física e da tua vida espiritual.
arranja-te com o Senhor, vá ao altar do Senhor e toma a ceia, porque se não estás digna de tomar a ceia hoje e agora, quando é que tu vais estar? Pensa bem no que Cristo Jesus fez por ti. Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados e te aconselha a tu perdoares a quem te ofende. Estou-me lembrando das palavras que eu vi que disse no princípio. Eu estou falando da cartilha do livro de ensino elementar, o primeiro livro que aprendemos na escola. Mas quem sabe está servindo de bem a alguém. O pregador nunca sabe para quem é que está falando. O pregador nunca sabe para quem é que está falando. Eu mesmo já errei nesse sentido, porque eu tenho ouvido pessoas a olhar para mim quando eu estou pregando com a cara que parece ser a cara da avó. Palavra de honra. A cara comprida. Essa pessoa às vezes no fim diz, pastor, tanto que eu gostei da mensagem do Senhor. Mas como é que é isso? Eu estava pensando que aquela pessoa estava inquieta para me dar um abraço à larga, fora de casa, e afinal de contas aquela pessoa gostou. Queridos irmãos, eu não quero que os irmãos gostem de mim nem do que eu prego, mas gostem do Senhor e da palavra de Deus. E o que disser errado eu peço perdão e pronto, e mais um nada. Eu quero vos dizer, nós estamos hoje reunidos aqui para participarmos de um ato misterioso, mas glorioso. Embora seja mistério, mas nós temos o direito de o fazer, dado por quem nos salvou. Nós estamos aqui porque o Senhor nos salvou, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E o mesmo Salvador dá-nos esse direito de nós tomarmos a ceia do Senhor. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Sabe uma coisa? Essa ceia ainda vai ser celebrada na eternidade. Com gente, com pessoas, servos de Deus, filhos de Deus do Velho Testamento. Essa ceia, essa Santa Ceia é uma coisa, se posso chamar de coisa, muito maravilhosa. Estamos participando e fazendo parte deste mistério do sangue e do corpo de Cristo. Isto é, a igreja, por estar em Cristo, faz parte de Cristo. Glória a Deus! Por isso, vamos receber o conselho e ordem do Senhor Jesus. Fazer isto em memória de mim. É neste encontro, amados irmãos, é nesta reunião, que verdadeiramente tomamos parte no cálice da bênção que abençoamos, que é uma participação e comunhão no sangue de Cristo. E o pão que partimos é comunhão e participação do corpo. Um é do sangue, o outro é do corpo de Cristo. Resultado, renovando a nossa comunhão uns com os outros, que é tão importante entre os irmãos e que produz o fortalecimento, sabe? Produz a força, produz o fortalecimento e consolidação, torna a igreja sólida. Torna a igreja uma só, a igreja de Cristo, a igreja com poder do Espírito, a igreja com poder para levar o Evangelho, para falar do Evangelho, para viver o Evangelho, para dar testemunho do Evangelho. É com isso, é com essa intercessão e com essa inclusão que nós temos através do sangue e do corpo do Senhor Jesus. Os irmãos só vão compreender isso, talvez, se os irmãos se dedicarem a ficarem na presença do Senhor, porque isso é uma palavra muito batida, muito conhecida. Qualquer pessoa já ouviu falar acerca da ceia do Senhor, mas pensa bem no verso que nós lemos na Bíblia, que foi o 10, verso 16. Leva contigo para casa, pensa nisso, pergunta à tua esposa, pergunta ao teu marido, pergunta à tua filha, pergunta ao teu filho, pergunta a ele, mete-te nisso, compreende isso como que se tu tivesses de resolver no assunto e vais ver como o Senhor te vai abençoar. Irmãos, nós estamos aqui fazendo parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus.
E os irmãos dizem assim, eu, um pecador como esse, não diga isso. O irmão está sujando os seus lábios. O salvo é purificado pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deixa-me dizer-te, com todo o meu atrevimento, ou é ou não é. Se não é, o que é que estás fazendo aqui? De facto, amados irmãos, o Senhor Jesus bebeu o cálice amargo para nos dar o cálice doce. O que o cálice traz, o que o cálice fala, para nos trazer o cálice doce da bênção da salvação e da comunhão com os céus e com a igreja de Jesus. Graças a Deus, que o Senhor faça o que eu disse que não posso fazer. Fazer os irmãos compreenderem isso. E eu também, eu necessito de compreender isso melhor. Pelo menos, eu não fico satisfeito de ver ainda como eu vejo. Eu vejo nisso tudo um mistério. E o mistério, o significado de mistério é alguma coisa que não foi totalmente revelado. E nós necessitamos, amados irmãos, de ter essa verdadeira revelação do pão e do vinho. Pastor João, queres que eu seja sincero contigo? Eu não te vejo dizer aqui, mas vejo telefonar logo. Isso que o pastor está dizendo, eu já sei há muito tempo. Eu disse isso no princípio. Eu sei que todos nós conhecemos isso há muito tempo. Nós precisamos viver e gozar isso. Então, amados irmãos, vamos ficar de pé neste momento. Nós vamos agora participar na ceia do Senhor. Isso que nós temos em nossas mãos, que está fazendo o lugar de pão, já sabemos que é um símbolo, mas é digno de ser respeitado por aquilo que ele está representando. Não se esqueça disso. Eu creio. Crer é crer. Eu creio. E se nós estamos em dia com o Senhor, tomando o pão e o cálice, pode ser um caminho aberto para uma solução de um problema, para a solução de uma enfermidade e de qualquer outra coisa que possa acontecer na nossa vida. Se nós estamos em dia tomando a ceia dos... Não está escrito na Bíblia que a ceia faz milagres, mas a obediência a Deus faz milagres. Toma este pão, ou isto que está fazendo o lugar do pão, como o Senhor Jesus estivesse aqui em pessoa, olhando para ti, e tu olhavas para o corpo do Senhor Jesus, e tu olhavas para este pão que representa esse corpo. Já que não está aqui, pela fé, procura entrar nos lugares celestiais. Procura contemplar com a tua mente, idealizar ou imaginar o Senhor Jesus no trono, ao lado do Senhor Todo-Poderoso. O Espírito Santo que está em ti, está intercedendo por ti, para levar esse clamor ao trono da graça de Deus e faz-o em nome do Senhor Jesus, tomando o pão, como disse Jesus. Então, meus irmãos, tomai e comei. Eu estou como que vendo a cara dos discípulos do Senhor Jesus. De certo modo, foi um dia terrível para eles, por causa do que aconteceu com um deles.
Eles nunca tinham visto tal coisa, Jesus nunca tinha falado com eles, pelo menos a Bíblia não diz, em tal coisa. E quando ele diz, tomai e comei, isso é o meu corpo. E depois, semelhantemente, ou da mesma forma, tomou o cálice e disse, vocês que bebem isso. Mas isso o quê? Isso é uma coisa que foi feita por uma certa família nos Estados Unidos, que tinha muita uva de Concorde, e no princípio dos Estados Unidos, muitas igrejas, etc., os americanos não gostam de tomar vinho, não querem tomar vinho, a maioria deles. Então essa família fez o que hoje se chama Watts. Watts é o nome da família. Fez vinho desse e ainda faz sumo de uva desse. A maior parte do que está aqui é Concorde, uvas Concorde, que há para aí a mistério, também é chamado uva das raposas, seja o que for. Faz parte disso. Não está aqui neste cálice, não está aqui neste sumo, e está no que isso representa, a realidade, ao sangue de Jesus Cristo, que pingou no jardim do Getsemane e derramou no posto da cruz no Monte Calvário. É isso que está apontando, e é isso que purifica o nosso ser dos nossos pecados e da nossa vã maneira de viver. Então, para a glória do Senhor e a nossa bênção espiritual e bênção física, bebemos e tomamos o corpo, o sangue do Senhor Jesus. Nós vamos orar neste momento, amados irmãos, terminando a nossa reunião. Se algum irmão tem um assunto a que eu me referi relacionado com problema, enfermidade, saiba de que o Senhor ainda hoje faz milagres e o Senhor pode te curar, pode resolver o teu problema, seja o que for. Deixa-te estar como tu estás, sincero, fica sem pressa, o baço vai esperar por vocês. Fica sem pressa, na presença do Senhor. Se tens um assunto assim, levanta a tua mãozinha ao céu. Deus está vendo, Deus está sabendo de tudo isso. O diácono Silvino Carreiro está chegando aqui. Ele vai fazer essa oração, eu já estou cansado. Ele vai fazer essa oração ao Senhor, pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente, o nosso espírito. Tudo o que é nosso, seja iluminado pela palavra do Senhor acerca do que nós temos ouvido, e também vai orar por sua enfermidade e por seu problema.